mês de novembro também é dedicado para discutir a saúde masculina. Há uma campanha de conscientização sobre o câncer de próstata. E para falar mais sobre o Novembro Azul, é que recebo a médica radiologista Natália Mendonça. Natália, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E por que é tão necessário os homens se submeterem a esses exames de forma precoce para a detecção do câncer de próstata? Certo. Então, Michele, na verdade, assim, o Novembro Azul, né, ele é um mês que a gente volta a atenção à saúde masculina para conscientizar, para falar sobre, né, a importância de se fazer um diagnóstico precoce. O câncer de próstata hoje no Brasil, ele é um câncer que atinge aí a população masculina de uma forma importante, né? É o segundo no ranking aí das neoplasias masculinas, ele está em segundo lugar, né? Somente esse ano aí, com dados que a gente tem do Instituto Nacional de Câncer do INCA, tivemos 65 mil novos casos, né? Então daí a importância da gente conscientizar, né, os homens em procurar atendimento, em perceber o que está acontecendo, né, para conseguir, caso tenha alguma alteração realmente, né, no exame, a gente conseguir um tratamento da melhor forma e, enfim, é bastante importante por conta disso, né? Por conta assim da prevalência que a gente tem hoje da neoplasia de próstata. Quando a gente pensa nos exames, doutora Natália, hoje a gente só tem o toque retal para detecção do câncer de próstata de forma precoce ou a gente tem outros tipos de exames também? Não, Michele, a gente tem muitas opções. Geralmente, inicialmente, se é feito o toque, né? O temido toque, assim, a gente até fala porque da conscientização desse mês justamente por isso, para os homens perderem esse medo, né? Esse receio de ir até a consulta, porque hoje a gente tem muita opção para poder se fazer o diagnóstico, né? Então, geralmente se inicia realmente com a consulta médica, né, no urologista. O toque retal ele faz parte muitas vezes da consulta. No entanto, a gente tem outros métodos que nos auxiliam a diagnosticar, né? Como o próprio PSA, que é o antígeno prostático específico colhido no sangue, né? No exame de sangue a gente consegue ter aí, se alterado, alguma ideia do que pode estar acontecendo. E hoje a gente tem um importante avanço na área da imagem, né? Eu laudo bastante ressonância magnética de próstata, então assim, é um exame altamente sensível e específico para câncer de próstata, ou seja, se a gente vê alguma lesão, ela com certeza, na maior parte das vezes, se tiver características malignas, é neoplasia, né? Então assim, a gente tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade para esse diagnóstico. E aí, muitas vezes, se precisa fazer biópsia, outras, às vezes, somente com esse exame a gente consegue já conduzir o melhor tratamento. É muito individualizado, depende muito de cada paciente. Mas a gente tem uma gama de exames, e exame clínico, exame complementar de imagem, que a gente consegue fazer o diagnóstico aí nesses pacientes de forma precoce. Ainda existe um tabu em relação a isso? Os homens ainda são resistentes a procurar esse auxílio, a entender que eles também precisam estar frequentemente fazendo esse acompanhamento médico para verificar a situação da sua saúde? Assim, infelizmente eu acredito que sim, né? A gente vive numa sociedade hoje, eu percebo, eu trabalho só com imagem, hoje em dia eu faço só exames, então assim, nas minhas agendas, a maior parte é o público feminino, né? Então a gente sempre tenta incentivar, buscar promover essa saúde masculina, mas nem sempre a gente tem um retorno por parte dos homens, né? Eles ficam receosos, ficam com medo. Muitas vezes os próprios pacientes relatam que as esposas que o convencem aí na consulta. Então, assim, a gente ainda tem um índice um pouco baixo aí de procura. O ideal seria que todos que tivessem indicação buscassem o quanto antes o atendimento, né, para acompanhar, não só conseguir tratar a doença, mas sim prevenir, né, que é um ponto importante também. O que é preciso para a prevenção? Então, na verdade, assim, a gente tem que ficar de olho nos fatores de risco, né, Michele? Então, assim, os homens com uma idade aí superior a 50, 60 anos, que tem um fator de risco positivo, né? A história de câncer de próstata na família é um fator muito importante, né? Que essa investigação ela pode começar até antes, né? Caso tenha algum sintoma aí relacionado mais precocemente. A gente sabe que hoje os estudos trazem que a etnia negra, os maiores de 50 anos, história familiar positiva são os principais fatores de risco, ou seja, a incidência é um pouquinho maior nesse grupo,
né? Então, esses pacientes podem aí estar procurando, em caso de ter algum sintoma, né? O paciente com alteração na próstata, ele pode ter o quê? Vários sintomas, principalmente relacionado a sintomas urinários, né? Dificuldade para urinar, às vezes dor, né? A urinar, que a gente chama de disúria. Então, alguns sintomas de alerta também, né? E aí não retardar a procura médica, porque muitas vezes acha que não é nada, é só um mal-estar, vai passar, e aí nesse meio tempo alguma coisa progride, e aí lá na frente a gente já pega um estágio um pouco mais avançado, né? Não conseguimos aí dar um diagnóstico mais precoce, enfim, né? Por isso essa conscientização e essa quebra de tabu, né? Como você mesmo falou, de que na consulta seja assim, porque meus amigos não vão brincar comigo porque eu fui, não, nada disso, é uma questão de saúde mesmo e tem que ser encarada de uma forma mais natural, né? Acredito. Doutora Natália, você disse aí da etnia negra, dos homens acima de 50 anos, de casos na família de câncer de próstata, fatores externos como hábitos alimentares, vício, isso também influencia no surgimento do câncer de próstata? Sim, de certa forma, na maior parte dos cânceres, né? A gente tem vários, na verdade, hoje em dia a gente trabalha com fatores, a gente trabalha com uma etiologia multifatorial, que a gente fala, né? São vários os fatores em que pode ter relação ou não com o aparecimento do câncer, né? Mas o principal, Michele, é esses que eu mencionei, e estar atento aos sintomas, né? Caso tenha alguns sintomas desse, não retardar a procura da consulta médica para posterior conduta do caso. Aqui vale aquela regra de quanto mais cedo, maior a taxa de sucesso, é isso? Isso, como qualquer outro tipo de câncer, né? Assim, o câncer de mama, que é muito falado no Outubro Rosa, né? É um câncer também que, se diagnosticado cedo, se consegue um sucesso terapêutico melhor. E a próstata não deixa de ser assim também, né? Hoje a gente tem ferramentas, como a gente mencionou aqui, muito importantes e muito diagnósticas e muito precisas para poder fazer o diagnóstico nesses pacientes. Então, assim, nada melhor do que poder usá-las, né, de uma forma que consiga trazer aí benefícios à população que precisa, no caso, por exemplo, a população de risco, né? Quais são as formas de tratamento, doutora Natália? Detectou-se que há o câncer. É só cirurgia? É uma combinação? Depende de cada caso? Como que se procede no diagnóstico? Hoje em dia, Michele, é muito individualizado, né? A medicina como um todo, com todas essas multiespecialidades que a gente tem no mercado hoje, a gente consegue conduzir cada caso individual de cada paciente da melhor forma para aquele paciente, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de terapêutica, não é só a cirúrgica, né? Claro que a cirúrgica, ela é usada em uma parte importante dos casos, né? Quando se tem um diagnóstico definitivo que é câncer de próstata mesmo. No entanto, a gente tem outros tipos de tratamento concomitantes aí que podem ser utilizados, como, por exemplo, a radioterapia, a quimioterapia, a hormonioterapia, né? Que são, assim, como eu falei, sempre individualizado. A gente não leva em conta só a próstata. Uma vez diagnosticado, por exemplo, uma lesão numa ressonância, né, que a gente lauda de próstata, a gente já tem que ficar alerta para fazer uma pesquisa inteira naquele paciente. Será que esse câncer ele é local? Será que ele já tem alguma manifestação fora da próstata? Então, tudo isso vai interferir, né, na escolha aí do urologista para o melhor tratamento, né? Outros pontos também seria a idade do paciente, né? Às vezes o paciente tem câncer aos 60, mas às vezes tem um paciente com 85. Então, assim, levar em conta todo o contexto em que aquele paciente está inserido, para poder escolher a melhor forma de tratamento. Sempre uma lesão ou uma alteração na próstata vai ser um câncer? Não, muito pelo contrário. A maior parte das lesões que a gente tem na próstata hoje, né, e que trazem, assim, talvez uma dificuldade no dia a dia dos homens, sintomas não são neoplasia, não são câncer, né? A gente tem uma entidade chamada hiperplasia prostática benigna, que é uma das entidades mais comuns de acometimento na próstata, que o próprio nome já diz, é benigno, né? No entanto, a próstata cresce bastante de volume e pode causar sintomas, como, por exemplo, dificuldade para urinar, dor, né? Alguns sintomas que o paciente fala, doutora, eu vou no banheiro,
tento urinar, mas quando eu retorno parece que está tudo bem, mas a bexiga ainda está cheia, parece uma sensação de que eu não urinei por completo, então é um sintoma muito importante. Não é câncer, mas é uma entidade também que tem tratamento, que também pode auxiliar, o tratamento pode auxiliar a melhora de qualidade de vida desse paciente, né? Tem muitos pacientes, às vezes, que acordam no meio da noite 5, 6 vezes, né? Atrapalhando aí o sono e tudo mais por conta de ir ao banheiro. Então, assim, são outras entidades que não câncer, mas que têm um tratamento que pode melhorar a qualidade de vida do paciente. E, claro, todo sintoma a gente tem que prevenir o que é mais grave, né? Então, assim, não é o câncer de próstata? Ufa, que bom, né? Tratar o que for, mas pelo menos a gente consegue descartar. E se for o câncer, como comentamos, o diagnóstico mais rápido possível, tratamento mais eficaz a gente consegue. No nosso estado hoje, o acesso desse homem para conseguir fazer esse exame, para conseguir ter esse acompanhamento, ele é pleno? Michele, assim, o Brasil como um todo, né, o acesso ele não é pleno. Então, assim, a gente tem esses exames complementares, por exemplo, a consulta em si, mas os exames complementares, que já seria a segunda etapa, a maior parte deles são cobertos pelos planos de saúde, né? Eles existem também no SUS, né? No entanto, não só os exames relacionados à próstata, como todos os exames, o acesso no SUS não é 100%, né? Não é todos os pacientes que conseguem o acesso o mais rápido possível. Então, o que a gente vai ter divergência seria nisso, né? No contexto em que o paciente está inserido. Hoje a gente tem, em alguns centros, como lá na clínica que eu trabalho, a gente tem um programa de cartão social, que a gente chama, é um programa que a gente faz para as pessoas de baixa renda, justamente ter uma oportunidade, eu passei na consulta, vou esperar pelo SUS, o Sistema Único de Saúde vai conseguir liberar meu exame daqui, sei lá, tem pessoas esperando 1 ano. Nesse meio tempo, se realmente for câncer, a progressão ela é bastante importante. Então a gente tem esse programa, isso, para facilitar para essas pessoas. Então, assim, a gente é preciso fazer um cadastro de que a pessoa é de baixa renda, comprovar a renda, né? Um salário mínimo, ou enfim, uma renda limite que seja considerada. E aí, comprovando isso, a gente consegue dar um desconto aí de até 50% no valor do exame, parcelar em várias vezes, para conseguir com que esse paciente, peça ajuda na família, para os amigos e consiga fazer esse exame se for muito preciso, né? Então, essa é a forma que a gente tenta trabalhar do jeito que dá, né? Assim, infelizmente, o Sistema Único de Saúde ele não consegue atender todos os pacientes que precisam com todo esse arsenal que a gente tem disponível. No entanto, a pessoa saber que existe é importante porque ela consegue ir de alguma forma, seja ela ou através do SUS, né, a cobrança, sei lá, de e aí, quanto tempo mais vai demorar para sair, ou então a partir para esse cartão social, né? Então, assim, ela saber que precisa fazer já ajuda ela a se manifestar, a se movimentar para conseguir realmente fazer o diagnóstico, enfim, e conseguir tratar, né? Doutora Natália, quando a gente descobre de forma precoce esse câncer de próstata, qual que é a taxa de sucesso do tratamento? Então, mais uma vez, Michele, vai depender de muitos fatores, né? Taxa exata, assim, em números, é até difícil falar porque os estudos são feitos em populações diferentes. Então, como eu falei, um paciente com 60 anos, que tem uma neoplasia de próstata, o comportamento, a maior parte das vezes, é totalmente diferente de um paciente com 80, 90 anos. A terapêutica utilizada também é diferente. Então, assim, a taxa de sucesso, ela depende muito do estágio do câncer, a gente tem vários estágios, da idade do paciente, da terapêutica utilizada. Muitas vezes a gente não consegue utilizar tudo aquilo que a gente gostaria naquele paciente, ou por condições clínicas, ou por condições que não nos permitam fazer isso. Então, assim, é muito individual, mas o que a gente sabe é isso, que o quanto antes, o mais precoce possível, se for diagnosticado, o quanto antes o câncer estiver local, né, que a gente chama sem extensão extraprostática para outros sítios fora da próstata, a taxa de sucesso ela é maior, né? Muito obrigada pela vinda ao Papo com Ela. Obrigada a vocês. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.